Olá, abençoado, abençoada. Espero que isso tudo esteja certo com vocês. Estamos gravando o meu, o seu, o nosso Mathcast, entendendo o mundo através da matemática. Esse projeto inovador propõe a produção de videocasts, nos quais grupos de alunos entrevistarão profissionais de diversas áreas, para investigar a aplicação prática da matemática em seus cotidianos e a relevância da disciplina em suas trajetórias de carreira, através da gravação e publicação semanal dessas entrevistas aqui no canal da Sra. Mila e nas plataformas digitais da EMF Maria Guzmão Brito, localizada no município de São Leopoldo. O projeto vem com a ideia de desmistificar a matemática e evidenciar sua interdisciplinariedade, inspirar os alunos, ao mesmo tempo que desenvolvem habilidades essenciais, como pesquisa, comunicação e produção audiovisual. A iniciativa busca responder às questões: como a matemática se apresenta no dia a dia na sociedade e podemos entender o mundo através da matemática, gerando um valioso acervo de conteúdo educativo para a comunidade escolar. Hoje, em 30 de agosto, os estudantes Antônio, Maria e Nacheli, da turma 82, entrevistarão o Antônio. Agora é com vocês. Oi, eu sou o Antônio, eu tenho 13 anos e frequento a turma 82. Oi, eu sou Maria Eduarda Adams, eu tenho 13 anos e eu frequento a turma 82. Oi, meu nome é Nacheli, tenho 13 anos e eu também estou na turma 82. Estamos aqui para apresentar o Antônio. Tu poderias te apresentar e fazer um breve relato da tua caminhada profissional até aqui? Tudo bem, vamos tentar. Meu nome é Antônio, tá? Tenho 61 anos e hoje estou aposentado, mas a minha caminhada profissional foi como mantenedor da manutenção industrial. Durante a minha vida toda, tá? Eu desenvolvi essa função aí, certo? Qual área você trabalha? Hoje eu sou aposentado, tá? Não trabalho mais de carteira assinada, faço algumas assistências aí, tá? Mas a minha vida toda eu trabalhei em manutenção industrial, na área de mecânica, elétrica, eletrônica e construção civil. Como ela funciona e qual a importância dela? A importância da manutenção é o seguinte: a principal função do mantenedor, ou da equipe dele, é manter as máquinas de uma indústria em pleno funcionamento para que ela produza e entregue seu produto final. Então, o seguinte, e é muito importante, porque no momento que uma máquina dessas parar por muito tempo, tá, sem programação, isso significa que a produção não vai sair, a empresa não vai vender e o produto não vai chegar ao cliente, seja ele o que seja. Qual é o piso salarial dela? Olha, isso varia muito de empresa para empresa. Nós não temos um piso, vamos dizer assim, efetivamente listado, mas hoje um piso de um... A minha equipe, por exemplo, assim, contava com diversos profissionais, dentre eles eletricistas, que tinha 3 níveis, eletrônico, técnico eletrônico, que também tinha 3 níveis, mecânicos, técnicos mecânicos, mas na média, vou te dizer assim, ó, a base de um salário hoje de uma empresa normal, não, sabe, uma empresa na área privada, gira em torno de R$5.000. Quais riscos ela pode causar no trabalhador? Olha, quando a gente está dentro de uma indústria, independente da função que se desenvolve, principalmente, vamos dizer assim, na área de manutenção, há riscos, mas esses riscos são minimizados pelo uso dos EPIs
e EPCs. Vocês sabem o que é EPI? Vocês sabem o que é EPCs? Não. Não. Legal. EPI quer dizer equipamento de proteção individual e EPC, um equipamento de proteção coletiva. Tá? Então, um óculos é um EPI, uma luva é um EPI, o próprio fardamento, a própria roupa é um EPI. Por exemplo, um eletricista, ele tem que usar uma roupa especial, à prova de fogo, sabia? Porque ele está mexendo, daqui a pouco fecha um curto, e o arco voltaico, no caso, vamos dizer assim, o raio, né? Vá para o lado dele e a roupa não pode inflamar, quer dizer, não pode. Você já deve ter visto em algum lugar assim alguém com uma determinada roupa. Existem diversas cores, mas sempre tem uma faixa, geralmente nas pernas. Aquilo é um EPI de um eletricista. Uma roupa. Na sua profissão, Oi? você trabalha na maioria das vezes com um grupo de pessoas ou sozinho? Isso varia de acordo com a função, tá? De acordo com o trabalho a ser feito, mas a maioria é uma equipe, sempre. Tá? Você usa matemática na sua profissão? Sim. Se usa matemática praticamente para tudo. Tudo que você vai desenvolver, que você vai pensar, raciocinar, a matemática está lá presente. Tá. Como você aplica a matemática no seu trabalho? Por exemplo, em estatísticas, medindo coisas, etc. Sim. A manutenção trabalha muito com dados, tá? Por exemplo, assim, vamos falar, aí tem uma máquina qualquer máquina, não precisa especificar a máquina. A máquina é um equipamento e o seguinte, existe, o próprio fabricante faz, ou o gestor faz, um checklist, tá? Ao qual, periodicamente, é feito algumas avaliações, determinado. Então, se capta esses dados, tá? E trabalha-se em cima desses dados. Por exemplo, assim, você tem uma máquina qualquer e vamos dar uma peça da máquina, um rolamento, tá? O rolamento é aquela coisinha redonda que tem um monte de bolinha chamada esfera, e tem um furo no meio. Aquilo tem vida útil, sabe? Aí essa máquina, vamos dizer assim, eu acompanhei essa máquina durante a vida dela e cheguei à conclusão que eu tive que trocar esse rolamento em 1000 horas, certo? Então, quer dizer, ele tem uma vida útil garantida até 1000 horas. Quando ele chegar próximo às 1000 horas, eu tenho que ir lá e trocar. Eu tenho que ir lá programar a parada e fazer a troca para que ele não quebre, causando a parada. E isso aí é o seguinte, estatisticamente, tá? Analiticamente, isso é só um exemplo simples. A matemática está ali. Como é que eu cheguei à conclusão de que esse rolamento tem que ser trocado 1000 horas? Através de acompanhamento. A cada 50 horas, a cada 100 horas, eu vou lá e vejo a situação dele. Aí cheguei à conclusão, perto das 1000 horas ele deve ser trocado. E dali cria-se um histórico e a cada 1000 horas ele é trocado. Que tipo de matemática você usa? Olha, isso vamos dizer assim, é diretamente proporcional ao problema que tu tem. Por exemplo, se tu vai desempenhar, eu vou fazer um telhado aqui, que faz parte da minha função. Hoje eu tenho que fazer um telhado porque eu estou precisando de um determinado espaço para botar uma determinada coisa ali. Eu posso chegar ali e comprar, vai ser de aço, vai ser de madeira. Bom, aí eu posso chegar ali e comprar e a gente pega, vai ali, bota uns pregos, e plef. Aí eu boto um telhado, aí vem o primeiro vento e cai. Eu não usei a matemática
eu deveria ter usado para ver qual é o peso, o que eu vou botar, sabe? Então, todos esses dados aí, a gente usa a matemática até na nossa vida particular. Tudo, independente, sendo profissional ou sendo até raciocinar aí, até quando a gente vai no banheiro, a matemática está presente. Certo. No seu ambiente de trabalho, você acha necessário o uso da matemática? Desculpa, eu não te entendi, Nath. Desculpa. No seu ambiente de trabalho, você acha necessário o uso da matemática? Muito importante, sempre necessário, sempre, sempre, sempre. Até, às vezes, a gente até não vamos falar assim num palavreado não muito técnico, a gente até não se liga que está usando matemática, mas ela está no sangue. Todo momento, se tu parar e vir com esse raciocínio, tu está usando matemática. É isso, eu preciso de 2 lágrimas. Você usa matemática recorrentemente na sua profissão ou é só às vezes? Não, olha, eu não fiz esse estudo, sabe, para saber quantos por cento, mas te digo, eu me arrisco em dizer que é praticamente sempre, sabe, sempre, 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 sempre. Por exemplo, assim, ó, alguém chega e diz assim, ó, nós temos que trocar esse rolamento, tá? Esse rolamento. Quem é que tem que comprar esse rolamento? Quem tem que comprar sou eu, porque eu tenho que especificar ele tecnicamente, tá? Aí eu tenho que ter, vamos dizer assim, ó, 3 orçamentos. Já estou usando matemática. Eu ligo para o fornecedor A, ele quer me vender o rolamento por R$10. O fornecedor B quer me vender por 11. O fornecedor C quer 15. Os 3 rolamentos são iguais, da mesma marca, da mesma classificação. Eu já vou ter que usar matemática. O que eu vou fazer? Eu vou ter que comprar o mais barato. Entendeu? Aí já é uma matemática. Que nota de dificuldade você daria para a sua profissão? Eu vou dizer assim, ó, Maria, toda profissão e tudo que tu faz na vida, às vezes eu saio um pouco da linha da pergunta na resposta, mas tudo que se faz, quando a gente gosta do que se faz, sabe? Quando a gente entende o que se deve fazer, não é difícil, sabe? Difícil é quando tu chegou com uma situação e aí eu não sei fazer, entendeu? Aí tu tem que ter o famoso telefone de quem sabe, mas aí tu tem que resolver. É difícil? Não, é um pouquinho, tem umas coisas que é simples e entra automaticamente, sabe? Tu nem liga, já está pronto, eu já resolvi isso aqui. É que nem uma questão matemática de vocês aí. A prof vai lá, bota 10 questões, tu responde quais? As mais fáceis primeiro, né? Aí deixa para quebrar o cérebro depois. E então é assim, aí tu vai indo, vai evoluindo, e quando tu domina o que tu faz, não é difícil. Certo. Você achava que usaria matemática na sua profissão quando era mais jovem? Quando a gente está estudando lá, vou dizer uma coisa para vocês assim, ó, vocês têm uma prof de matemática que, pelos comentários que chegam em casa, como é que é feito, como é que não é feito, a oportunidade que eu tive de conversar com ela é uma prof diferenciada, tá? Então, no meu tempo, eu não fui tão feliz em ter uma prof assim. No meu tempo, a gente chegava lá, a prof enchia o quadro negro, que era verde, né? E enchia de coisa, dava uma explicação, tu pegando ou não pegando, tu tinha que te virar, sabe? Então, foi difícil o aprendizado. E vou dizer para ti, muitas coisas eu aprendi eu aprendi a matemática. Eu deveria ter aprendido lá no colégio, vamos dizer assim, mas deu uma falha e eu não peguei muito bem com isso e tal. Eu fui compreender muitas coisas da matemática aplicando ela no meu trabalho, sabia? Por isso que eu sempre digo assim, ó, e às vezes eu desafio o Antônio.
Aí o Antônio chega lá com uma questão lá, com um problema, isso, aquilo, aquele filho, tu vai usar isso em quê? Se tu tiver um exemplo prático que tu conheça, que tu domina, a matemática se torna bem mais fácil. Sabia? Na sua opinião, quais habilidades você precisa ter para trabalhar na sua profissão? Olha, habilidades, eu vou te dizer assim, habilidades manuais é muito importante, tá? Porque tu tem que ter a habilidade de manusear uma ferramenta, ter condições de só aplicar uma determinada força, porque se tu forçar demais quebra, se tu forçar de menos solta, sabe? Então tu tem que ter uma habilidade manual. E mais importante, além das habilidades, tu tem que ter conhecimento de causa, conhecimento daquilo que tu vai. Por isso que tu tem que ter uma determinada formação e um determinado treinamento. Tu já teve que ensinar para alguém na tua profissão? Sim. Sim, a gente está sempre ensinando e a cada vez que tu ensina, muitas vezes tu aprende mais do que a pessoa que está sendo ensinada, sabia? Tu quer aprender uma coisa, vai lá ensinar alguém sobre aquela coisa, tu vai ver que tu vai chegar à conclusão que tu não sabia tanto e tu resolveu muitas dúvidas que tu tinha. Então, quanto mais tu ensinar, maior o teu conhecimento vai ser. Antigamente tinha o conhecimento não andava tão rápido que nem anda hoje. Hoje eu quero saber qualquer coisa, eu vou lá e pergunto pro Google e ele me responde, eu acredito ou não, né? Mas ele me responde. No meu tempo, o seguinte, a prof chegava e dizia assim, hoje vocês vão pesquisar sobre a zebra azul. O que é isso, professor? Não sei. Se vire, eu quero esse trabalho para o dia tal. Aí o que a gente fazia? Eu morava lá no interior e existia somente uma biblioteca. Aí a gente subia na biblioteca, pé por pé, porque não podia fazer barulho. Chegava lá, cochichava no ouvido da bibliotecária e ela te apontava assim, ó, um determinado corredor com 2 milhões de livros e diz assim, ali tem um livro que fala sobre isso. E aí tu ia lá, plof, levava 2 dias para achar o livro. E aí tu tinha que ler o livro ainda. Sabia? Então, o conhecimento não era tão rápido que nem é hoje. O acesso, né, ao conhecimento. Exatamente. O acesso ao conhecimento. Mas eu vou te dizer que se aprendia mais lendo na biblioteca, porque o suor da procura faz com que a mente da gente pense também de uma maneira diferenciada. Então, assim como o Antônio disse, quando a gente faz uma pesquisa na internet, a gente tem que saber se é verdade ou não, né? Então, a gente sempre tem que procurar em fontes confiáveis. É verdade. Isso aí, exatamente. Era mais difícil a gente ir atrás do conhecimento, mas a gente gostava mais, a gente acabava, como é que eu vou dizer assim, gravando mais. Sim. Podem seguir. Qual é a maior dificuldade que você passou na sua profissão? Bah, eu não lembro. Eu vou te dizer assim, poderia te relatar algumas, mas uma coisa assim, ó, que me chamou muita atenção, até não tem muito a ver com o profissional ou coisa. Aconteceu, vou contar uma história para vocês assim, ó. Como é que uma equipe funciona, certo? Aconteceu, eu estava numa empresa e tinha uma outra empresa terceirizada e ele estava trabalhando em cima de uma ponte rolante. Você sabe o que é uma ponte rolante? É tipo de um guindaste fixo que ela corre em cima de uns trilhos e larga um cabo de aço para baixo que leva a carga. Aí tinha uma pessoa em cima desse trilho, aí o que se fez? A pessoa, o acionamento foi lá, foi bloqueado,
foi colocado um cartaz dependurado que não era para usar, porque tinha alguém trabalhando lá em cima. Eu acredito que teve, infelizmente, lá uma pessoa que foi lá, não leu o cartaz, destravou e precisava e acionou. E essa ponte atropelou a pessoa lá em cima, a 5 metros de altura, passou em cima do pé da pessoa. E essa pessoa, quando aconteceu, essa pessoa ficou dependurada pelo pé. E aí é o seguinte, a equipe estava próxima, foi dar um grito, pedir socorro. O acesso tinha que ser com uma empilhadeira. Para chegar no local, tinha um monte de brita, aquelas pedrinhas. Aquilo foi retirado numa questão de segundos. A empilhadeira chegou, eu subi sem segurança, que eu não deveria ter feito, mas eu fiz. Eu subi nos ganchos da empilhadeira, fui lá em cima e me abracei no cara para que o cara não caísse de lá. Eu me abracei no cara e me agarrei na ponte. Aí eu gritei para que alguém nos descesse. Aí, quando eu desci, embaixo já estava uma ambulância da empresa com um médico dentro para levar o cara para o hospital. Se tu cronometrasse isso, não deu mais do que 5 minutos. E ninguém treinou, ninguém combinou, e a coisa aconteceu automaticamente. Por quê? Porque a equipe estava bem treinada, a equipe estava engajada naquela situação, entendeu? Foi tudo decidido no impulso, foi feito bem feito. E a pessoa, graças a Deus, só deu um corte no pé lá e coisa e tal, lá, e tudo bem. Então, isso foi uma dificuldade, tá? Mas te dizer assim, ó, dificuldades a gente acha todos os dias, sabe? Por exemplo, assim, ó, tu vai para o colégio, não sei qual é o transporte que tu usa, mas vamos dizer que tu vá de van. Aí a van não veio. Isso é uma dificuldade. Como é que tu vai para o colégio? Ou tu decide não ir e liga para o colégio dizendo que a van furou os 4 pneus, ou então tu pega e vai de ônibus, vai de bicicleta, vai ser uma dificuldade que tu tem que resolver. Aí é assim que tu resolver, ela deixa de ser dificuldade. Eu, infelizmente, não saberia responder qual foi a maior dificuldade. Teve várias, mas todas foram superadas. Antônio, eu gostaria de agradecer, então, por tu teres aceitado o convite, né, e disponibilizado o teu tempo para participar do nosso projeto. Foi uma experiência muito legal. Eu queria, então, que tu falasse como se sentiu sendo entrevistado pelos estudantes e o que você achou do projeto. É legal, ó, o projeto, gostei. A gurizada está aí de fé, toda curiosa. Outra coisa, escute, sempre escute bastante. A gente, alguém que fez aí, né? Atribuímos a Deus que nos fabricou e nos fez com 2 orelhas, que é para a gente escutar mais do que fala, tá? E prestar atenção. Nunca fique em dúvida. Sempre pergunte e sempre tente esclarecer, sabe? E digo uma coisa, amem matemática, porque vocês vão passar a vida toda usando matemática, sabia? Então, até assim, automaticamente, tu nem sabe que está usando, mas se tu parar para pensar, tu está usando, sabia? Então, é assim, é uma maravilha. A gurizada, e é isso aí, ó, não... Agora, em seguida, vocês já estão saindo do primeiro grau, tá? No meu tempo se chamava diferente, no meu tempo era primeiro grau, segundo grau, hoje eu não sei como é que é. Ensino fundamental e ensino médio. Isso. Eu estou incentivando o Antônio a fazer um liberato na vida, porque, para mim, eu não fiz o liberato, mas eu fiz uma escola paralela, vamos assim, equivalente, né, que foi o Parobé, em Porto Alegre. Sim. E isso foi o meu início. Aí, a partir dali, o seguinte, tu adquire um determinado conhecimento e esse conhecimento te gera mais uma sede, mais alguma coisa para tu conhecer. E aí tu vai atrás de mais curso, tu vai atrás de mais conhecimento, tu vai atrás, e conhecimento não ocupa
lugar, não ocupa espaço. Quanto maior o conhecimento tu tiver, e vale muito conhecimento. Hoje eu sei disso, sabia? Hoje o pessoal me procura, eu já estou aposentado, estou parado, o pessoal me procura. Por quê? Não é porque eu sou o Antônio, porque eu sou legal, porque eu sou bonito ou sou feio. Não, porque eu tenho algum conhecimento que eles querem, entendeu? Então, o conhecimento vale muito hoje. Então, Exatamente. vocês têm que ter um conhecimento. Ainda mais na sociedade que nós estamos vivendo, que cada vez mais essa gurizada tá deixando para depois, né? Isso. Eles são muito rápidos, mas eles têm que usar isso aí, sabe? Tem que se determinar, tem que botar algumas prioridades, algumas coisas, se gerenciar aí. Hoje eu vou, 2 horas eu vou estudar tal coisa. Aí tu vai lá e estuda, sabe? E assim vai. Não entendi, não foi o suficiente, estuda um pouquinho mais. Às vezes a gente não compra uma coisa e nem usa. Pois é, a gente também aprende alguma coisa que não usa, mas tu sabe. E daqui a 10 anos, alguém te pergunta, tu até pode não te lembrar, mas tu sabe que tu estudou, é só uma recapitulação e tu já está novo em folha, pronto para usar. Até agora eu nunca usei uma análise sintática de português na minha. Eu não sei para que ainda usam uma oração subordinada adjetiva conjuntiva direta. Nem sei se mas eu ainda não. Assim como eu sempre digo, assim como dizem que não sabem para que vão usar a fórmula de Bhaskara na vida, eu sempre digo, eu também não sei para que eu vou usar essas coisas. Quando algum colega meu vem com uma dessa, eu sempre venho com outra. É bem assim. É que hoje a gente já pega muita coisa pronta. Um exemplo assim, ó, já que nós temos, eu não sei se assim que dizer, nós temos que parar, nós paremos, nós já estamos jogando palavra fora aí. Quando eu estava fazendo eletrônica, que eu estava fazendo comunicações de dados, na época a gente estava trabalhando em cima do microprocessador, tá? Hoje, um computador tem 1 milhão de microprocessadores. Eu levei 30 dias para fazer o programa. Tu ia lá, soldava um fiozinho, puxava uma coisinha, fazia que hoje se chama de hardware, para fazer escrever Antônio. Levei 30 dias para, sabe, naqueles... sei lá como é que eu vou chamar assim, que tu olha ali, é em LED ali, vermelho. Antônio. Depois levei mais 15 para fazer o Antônio andar ali. Hoje a gente faz isso, não toca em nada, a gente só fala. Antônio, e o troço sai fazendo. E aí é fácil. Então, quer dizer, a gente pega muita coisa pronta e muita matemática. Tudo isso aí foi usado em matemática. Quando tu aperta numa tecla do computador ou uma tecla de uma calculadora, aquilo vai milhares de dados lá para o microprocessador. E, no meu caso, eu estava botando esses dados um a um lá dentro, sabe? Então, quer dizer, isso já andou, isso já foi. Que nem hoje nós temos aí na era da inteligência artificial. Tu vai lá, pergunta, te responde, tu lê, aí tu tem que concordar ou não, porque para tu fazer uma pergunta, tu já tem que ter uma determinada base de resposta, senão o cara chega e te responde laranja. E se tu não sabe nada, para aquela tua pergunta, a resposta vai ser laranja. Por isso que eu digo, o ideal é que a gente fizesse 2 vezes cada curso, sabia? A gente pergunta e aceita. O segundo, a gente vem com dúvidas e um monte de coisa de atrás. Aí o professor que se rale. Então, gente, um bom final de semana para vocês. Muito obrigada a todos pela disponibilidade. Até terça para as crianças. Tchau, seu Antônio. Muito obrigado pela participação. Até a próxima. Tá bom. E sempre que precisar, a gente está por aí.